Esta questão começa nos trazendo um trecho de um artigo que foi publicado numa revista lá da... Eu até dei um jabs aqui, porque é a UFC, Federal do Ceará, Universidade Federal do Ceará, não Ultimate Fighter. Mas eles têm uma revista chamada Mercator, que se dedica a temas como o transporte, por exemplo. Que, aliás, é uma questão que está associada ao nosso módulo de transporte. Porque ela fala que os portos, as zonas portuárias, sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume. Porque, por exemplo, embarcações marítimas transportam muita coisa. E claro, que se dá por via marítima, ou lacustre, que é uma palavra para lagos e lagoas, ou fluvial, pelos rios. E sofreram adaptações, ou modernizações, porque as coisas mudam com o tempo, tudo muda, até a surda muda. E sofreram adaptações ou modernizações de acordo com um conjunto de fatores, que vão desde a sua localização privilegiada, claro, de preferência próximo a uma região na qual o escoamento pela água seja fácil, passando por sua conectividade com modernas redes de transporte, um conceito que a gente trabalha nas aulas de transporte, a chamada intermodalidade. Modalidade vem de modal, que são diferentes modais ou meios de transporte. Posso, por exemplo, pegar uma carga, digamos, soja, transportar por um trecho via caminhão até um porto seco, que é uma área na qual você tem um terminal de cargas, como um terminal ferroviário, transportar por mais um grande trecho de trem, e depois levar essa carga de trem até uma zona portuária e depois escoar essa produção. Ou levar até uma zona, uma região fluvial e transportar por uma hidrovia, por exemplo. Então eu vou combinando diferentes meios de transporte, que é uma característica, essa intermodalidade é uma característica de países que têm redes de transportes mais diversificadas, mais modernas. Com modernas redes que garantem acessibilidade associados no atual momento à tecnologia, que os transformam em quê? Em pontas de lança, em coisas importantíssimas para uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. Ou seja, quanto menos tempo eu levo para transportar uma carga qualquer, obviamente eu me torno mais competitivo e, claro, se essa combinação de diferentes meios de transporte for eficiente, elas podem inclusive fazer o quê? Reduzir o preço do frete. Ou seja, isso faz com que países como o Brasil, que não tem uma rede de transportes tão diversificada, não seja tão competitivo quanto, por exemplo, países mais desenvolvidos. Por exemplo, a maior parte das nossas cargas são transportadas por estradas, de caminhão, o que faz com que, por exemplo, o preço do frete seja mais alto e o tempo do deslocamento não seja tão eficiente. Então são fatores importantes que a gente tem que levar em consideração quando analisa as características do transporte contemporâneo. E o enunciado fala o seguinte, que uma mudança, ou seja, houve uma mudança que permitiu às zonas portuárias, aos portos, se adequarem às novas necessidades comerciais. Foi uma questão bastante difícil de ser resolvida, muitas pessoas que tentaram resolver em cursinhos, em escolas, em grandes sites tiveram dificuldades, porque para resolver essa questão você teria que atentar-se à intensificação do uso de containers, que é a resposta a essa questão. Por quê? Analisando, depois eu até cheguei a ler assim que o Enem terminou, eu li este artigo na íntegra, e aí você consegue ali compreender que o uso de containers, por quê? O que são containers? São aqueles grandes caixotes que se usam, feitos de metal geralmente, que são usados para transportar as mercadorias nos portos. E mais do que isso, a gente tem visto que esses containers não são só containers utilizados em portos. São containers que se utilizam em portos para os navios poderem transportar mercadorias, mas também podem ser colocados em cima de caminhões, ou seja, você pode tirar do caminhão e colocar no navio. São transportados também em hidrovias e são transportados por trem. Muitos trens, muitas linhas ferroviárias Brasil afora, também você percebe no dia a dia, na movimentação de cargas, a presença de containers. Por quê? Porque os containers, pelo seu formato, pelas suas características, são muito versáteis, porque podem ser transportados via ferrovia, via portos, via caminhão, ou seja, é um recipiente muito bom para que você coloque ali praticamente qualquer tipo de mercadoria, para que ela possa ser transportada para diferentes partes do mundo. Claro, cargas perigosas, granéis líquidos e outras coisas mais específicas, tem outras técnicas específicas, mas, ao que parece, a maior parte das cargas pode ser transportada com bastante segurança usando o quê? Os tais dos containers, que não eram muito comuns há algumas décadas atrás, mas com a modernização dos transportes
permitiram com que estes contêineres fossem os recipientes, fossem as, entre aspas, caixas que possam transportar qualquer tipo de mercadoria, ok? Então, com isso nós conseguimos aí resolver esta questão, tá certo? Essa questão começa para nós trazendo um gráfico, então vamos olhar este gráfico. Esta imagem que vocês estão vendo agora faz uma relação entre as precipitações, a quantidade de chuvas medidas em milímetros, de acordo com o tempo, ou seja, basicamente a quantidade de chuva em função de algum tempo, aí no caso em horas. E o que a gente vai perceber? Que existem duas informações. Além das precipitações, no gráfico existem duas linhas. Uma linha pontilhada, que representa a vazão da água em áreas não urbanizadas, e uma linha contínua, que mostra a vazão em áreas urbanizadas, cidades, por exemplo. O que a gente vai perceber? Que nas áreas não urbanizadas, o tempo decorrido para que a vazão aumente seja maior do que nas áreas urbanas. Ou seja, acontece alguma coisa nas cidades que faz com que a quantidade de chuvas, provoque uma vazão muito mais rápida. Ou seja, a gente pode chegar aqui a algumas suspeitas. Por exemplo, nas áreas rurais, nas áreas florestais, onde existe, por exemplo, vegetação, onde existem árvores, onde existe uma fauna, o que vai acontecer? Geralmente, para que a água da chuva chegue até ao solo, primeiramente você pode ter as copas altas das árvores, que vai fazer com que a água chegue primeiro às folhas, depois esta água vai mais lentamente escorrendo pelo caule das plantas, até depois atingir o solo, mas no solo você tem a presença de seres vivos, você tem a presença das raízes que vão absorver uma parte dessa água, até que lentamente, mais lentamente, essa água comece a se infiltrar no solo, para só então depois você ter acúmulo de água na superfície, se esse ambiente, por exemplo, ficar saturado, formando poças d'água. Então é um processo mais lento do que o que acontece na cidade. O que nós temos na cidade? Na cidade nós temos asfalto, na cidade nós temos calçadas, geralmente de concreto, estacionamentos, prédios, os rios, por exemplo, que tinham antes cobertura vegetal, geralmente são canalizados. Ou seja, este solo ele está impermeabilizado, ele está impermeável. E isso vai fazer com que as águas que chegam até os solos não encontrem essas barreiras naturais, por exemplo. E é claro que isso cria um ambiente propício para que a água se acumule muito mais rapidamente. É como se, por exemplo, eu pegasse aqui o meu apagador barra, digamos, eu não sei o nome disso, desempenadeira. E, por exemplo, numa cidade, numa situação, aliás, de meio rural que representaria essa esponja, por mais que eu jogue água, vai levar um bom tempo para que essa água comece a escorrer. Aliás, só se eu apertar, vocês talvez vejam uma ou outra gota d'água. Aliás, não está nem praticamente aqui, nem saindo. Por quê? Existe uma boa capacidade de absorção da água, existe uma boa permeabilidade, porque, assim como o solo, esta esponja tem várias bolhas de ar também. Agora, representando, por exemplo, o solo das cidades, as áreas impermeáveis, se eu começar a jogar água neste ambiente, que isso aqui é de plástico, essa parte, e o plástico ele não tem poros, não tem porosidade, não tem uma permeabilidade. O que vai acontecer? Basicamente, toda a água cai. E nas cidades isso acaba acontecendo. Por quê? Porque os ambientes urbanos são impermeabilizados, então existe uma rápida acumulação de água na superfície. E claro, esta acumulação, dependendo da quantidade de chuvas e dependendo da intensidade das chuvas, pode fazer com que estas áreas, como por exemplo córregos que são impermeabilizados, apresentem um período de cheia, de enchente. Aliás, a palavra enchente é para falar do período em que as águas começam a aumentar de nível, possam, por exemplo, ter uma enchente tão rápida, tão veloz, que podem provocar, por exemplo, os tais dos alagamentos. Na verdade, não é enchente, é alagamento. Alagamento é a consequência, quando algumas áreas começam a se acumular de água e isso provoca alagamentos, associado também a uma vazão das águas, porque a vazão tem a ver com o escoamento. As águas, ao invés de ficarem empoçadas, ao invés de ficarem, digamos, mais paradas, elas começam a escoar mais rapidamente, ganhando inclusive velocidade, gerando acidentes, gerando até perda de vidas, como muitas vezes a gente vê no Brasil. Cidades que têm problemas com os alagamentos que geralmente fazem com que rios e córregos se encham muito rapidamente.
provoquem até mortes. Então, o ambiente urbano ele acaba fazendo com que, nesses ambientes, as condições de escoamento tenham muito a ver com solos impermeáveis. Ou seja, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove o quê? Uma ampliação do escoamento superficial. Esse escoamento de água na superfície acaba se tornando mais amplo e mais rápido. Por quê? A água tem dificuldade de penetrar no solo e não permitir, por exemplo, a formação de poças, a formação de alagamentos e assim por diante. Tá certo? Essa questão que começa dizendo o seguinte, que a presunção de que a superfície das chapadas e chapadões, formas tabulares, portanto, representa uma velha peneplanície, um processo que a gente conhece na geologia como peneplanação, como é a formação dessas áreas. É corroborada pelo fato de que ela é coberta, isso é o que nos interessa, por acumulações superficiais, sedimentos tais como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos e pela ocorrência generalizada de concreções, né? Daí vem a palavra concreto, professor. Concreções ferruginosas que formam uma crosta laterítica denominada de canga. Mas, professor, o que é esse monte de coisa que você está falando? Chapadas e chapadões, peneplanície, crosta laterítica, cangas. O que são estas coisas? Bom, na formação de relevos como de chapadas e chapadões, como os que acontecem no Planalto Central brasileiro, estas formas estão frequentemente associadas a formações sedimentares, palavra que vem de sedimentos, que vão se acumulando. Por isso que ele falou de massas de areia, cascalhos e seixos. Seixos, na verdade, gente, são formações rochosas que não foram ainda devidamente agregadas. Não sei se vocês lembram, mas os solos eles são formados por frações de areia, argila, silt e às vezes aí os seixos rolados, que são de maior tamanho, digamos assim, de granulometria mais espessa. Aliás, a gente fala bastante sobre isso nas aulas do nosso módulo de geosfera. E também ele fala aqui de concreções ferruginosas. Ferruginosas vem de ferrugem, então tem acumulação de ferro nessas áreas concreções, porque são depósitos, assim como crosta laterítica, laterita, que é um material originado de óxidos de alumínio que estão dissolvidos no solo e que vão formar verdadeiras cangas. O que tem a ver, na verdade, com quando a gente fala de canga, estamos falando de porções que acumulam óxidos de alumínio. A laterização é muito comum nas áreas das chapadas, dos chapadões, por exemplo. Então você tem algumas áreas que acumulam tanto alumínio que, por exemplo, raízes que forem tentar se desenvolver nesse tipo de formação, nesse tipo de solo, vão acabar, na verdade, não conseguindo. Por quê? Você tem esses bolsões, né, como se tivesse várias bolinhas ou vários acúmulos de alumínio que tornam impossível que uma raiz, por exemplo, consiga penetrar. Né? Imagina uma raiz tentando, digamos, penetrar ou rasgar uma panela. É algo meio difícil de acontecer. Então, solos que têm uma concentração muito alta de óxidos de alumínio vão acabar tendo problemas, como a laterização, que impede, por exemplo, o desenvolvimento da maior parte da vida vegetal. Né? E esse tipo de acumulação acaba sendo muito mais intensa em solos que acabam sofrendo processos muito mais intensos, muito mais rápidos, não só de lavagem ou lixiviação dos solos, como também de laterização. Que, aliás, são processos que a gente trabalha muito no módulo de geosfera. Né? E claro, tudo isso tem muito a ver com ambientes nos quais a presença das águas seja bastante significativa. E é por isso que a gente observa que em condições climáticas com uma presença elevada de água e temperaturas mais altas, como as que estão no centro-oeste do Brasil, como as que estão na maior parte dessas áreas que são áreas tropicais brasileiras, sujeitas, portanto, a duas estações, porque é isso que vai caracterizar as áreas tropicais, uma estação mais quente e úmida e uma estação mais fria e seca, é o que está presente nessas áreas, que, aliás, a gente comenta bastante também no módulo de atmosfera. Portanto, que tipo ou qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Basicamente, a condição tropical, na qual há uma sazonalidade. Sazonalidade é algo que é periódico, não dura o ano inteiro. Então, por exemplo, por isso que eu falei, as áreas tropicais do Brasil têm basicamente duas estações, uma mais quente e úmida e outra mais fria e seca.
E nestas áreas tropicais, que cobrem inclusive as áreas do centro-oeste do Brasil, nas quais estão as formas planáuticas, formas tabulares como as chapadas e planaltos, nós vamos observar a presença destes fenômenos, né? Que vão contribuir, por exemplo, para a lavagem dos solos pela ação das chuvas, fenômenos como a lixiviação e a laterização. Né? Lixiviação é uma espécie de lavagem dos solos pela ação do escoamento das águas, que podem levar sedimentos para longe e até, às vezes, provocar processos erosivos, como a formação de ravinas e vossorocas, ou então processos como a laterização, quando, em função dessa presença constante da água, a água acabe transportando nutrientes das áreas mais superficiais em direção às áreas mais profundas do solo, em alguns casos até formando essas bolsas, esses bolsões de óxidos de alumínio, essa laterita, né, que acaba sendo, digamos, muito mais compacta e muito mais dura por conta de ter alumínio do que os solos à sua volta, o que vai fazer com que, por exemplo, a vida vegetal não consiga se desenvolver muito bem ou nem se desenvolva adequadamente por conta dessa presença excessiva de alumínio. E vocês sabem que a vida vegetal, por exemplo, seres vivos que dependem muito dos solos para sobreviver, precisam de solos, digamos, com condições mais aeradas, mais permeáveis do que, por exemplo, se você tivesse ali uns panelões, né, umas cangas de alumínio ali presentes no solo, tá certo? Então isso vai fazer com que a gente tenha esta característica associada ao clima tropical com sazonalidade das chuvas. Algo que nós trabalhamos bastante nos módulos de geosfera e de atmosfera, que inclusive nós falamos no módulo de atmosfera, dos tipos climáticos brasileiros, das características climáticas do Brasil. Então, bem completos aí para o seu deleite, tá certo? Essa questão começa com dois pequenos textos, trechos de textos. O primeiro, por exemplo, fala que há mais de 2 décadas, cientistas ambientalistas estão muito preocupados por conta de a água doce ser um recurso escasso. E o que trouxe essa preocupação? A crise hídrica de 2014. Nós tivemos em 2014 uma crise hídrica, um período mais seco sobre parte do Brasil, mais especificamente o Sudeste, no qual percebemos que, em função da menor quantidade de chuvas, a presença de águas, de fontes de água disponíveis, começaram a se tornar mais escassas, levando, por exemplo, a vários problemas como falta de abastecimento de água potável, muitas cidades, e em cidades grandes, bairros, setores inteiros ficaram sem água e assim por diante. E o outro texto, o texto número 2, fala das dinâmicas do funcionamento da atmosfera no Brasil. E aí fala de elementos relevantes relacionados ao transporte, ou seja, à chegada da umidade aqui na América do Sul. E aí dá alguns exemplos: jatos de baixos níveis, frentes frias, transporte de umidade vinda do Atlântico Sul e a presença de algo que nós chamamos de ZACAS, ZCAs, não é ZECAS, ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, aliás, algo que está nesta imagem que vocês vão ver, que é a imagem do exercício. Então nós temos uma situação de verão normal. Nessa situação de verão normal, por exemplo, vocês estão vendo que aqueles fluxos relacionados à massa equatorial continental, uma massa úmida, uma massa quente que traz umidade para o sudeste no verão, forma esse corredor de umidade que está inclusive acinzentado. Aliás, a direção e o sentido dessa seta tem muito a ver com o que nós falamos nas aulas do módulo de atmosfera, mais especificamente quando falamos de células de circulação. É a célula de Hadley que ajuda a trazer esse fluxo de ar e umidade no sentido horário, já que estamos falando de um ar úmido de baixa pressão, aqui para o centro-sul do Brasil, e que torna, por exemplo, o solo mais úmido. E vocês inclusive veem aí a presença de uma frente fria, que está como FF, frente fria. E a outra imagem mostra o que estava acontecendo numa situação anormal, fora do normal, em 2014. Na qual nós percebemos que no lugar daquele solo úmido que nós vimos na primeira imagem, no lugar dessa mancha cinza que representava a umidade, nós temos uma zona de alta pressão. Alta pressão relacionada a um ar mais frio, mais denso geralmente, né? Não necessariamente ele é frio, ele é mais frio do que o normal, ele é mais denso e, portanto, acaba ficando mais seco, dispersando a umidade. E é por isso que nós temos aí uma zona de alta pressão bem onde está a região sudeste. E isso faz com que, por exemplo, esta FF, que está aí na situação do verão de 2014, ela acabasse encontrando essa barreira. E uma boa parte da umidade carregada junto com a frente fria acabava se desviando para o litoral, para outras regiões. Além do que, aquela massa de ar que ajuda a formar a massa equatorial continental acaba sofrendo um desvio. Então,
uma situação bastante anormal, entre outros fatores, por conta de uma zona de alta pressão. Aliás, de acordo com as informações apresentadas, nós temos aqui a seca de 2014 no Sudeste como uma das causas justamente a formação de um anticiclone impedindo a entrada de umidade. E aí é claro que, para vocês lembrarem, existem ciclones que vão girar, por exemplo, aí no sentido, no nosso caso aqui, no sentido anti-horário, né? E os anticiclones que giram no sentido horário. Então, anticiclone sentido horário, ciclone sentido anti-horário. Então, percebam que esses ciclones e anticiclones estão associados a concentrações de ar mais seco ou ar mais úmido, né? Porque geralmente as áreas de ciclone estão associadas a um ar mais úmido, a um ar mais quente, e isso ajuda a distribuir melhor a umidade. E as zonas de alta pressão ou as zonas de anticiclones são ar mais denso, um ar que vai concentrar um ar mais seco e que impede ou dificulta bastante a chegada da umidade. E é claro, existem outros fatores ligados a essa concentração de uma zona de alta pressão sobre o Atlântico Sul, que tem muito a ver com aquela dinâmica atmosfera que nós também falamos nas aulas de atmosfera, sobre El Niño e Laninha, porque durante estes ciclos, o ar sobre o Sudeste pode ficar mais úmido, às vezes mais seco, dependendo dos ciclos, ou El Niño ou Laninha. Mas o fator principal você já mataria observando a imagem. Numa zona de alta pressão, numa zona anticiclonal, o que nós veríamos é que o solo acaba ficando mais seco, as nuvens se dispersam mais, então a chegada de umidade é mais difícil nessas regiões aqui, tá? Então isso é o principal fator. Então você teria que basicamente analisar esta imagem, conhecendo alguns dos conceitos, mas sem necessariamente saber também de fatores como El Niño e Laninha, tá certo? Essa questão começa nos trazendo um texto que chama-se A Globalização como Reterritorialização. Olha que palavra difícil, reterritorializar, ou seja, dar um significado novo para a territorialização, que diz que foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo organizado em camadas muito bem definidas. Por exemplo, centros urbanos se ligando a economias consideradas adjacentes, periféricas, mais lentas, com um ritmo muito mais rápido, no caso das economias mais avançadas, né, do que em relação ao comércio, às finanças. E ele diz que hoje, diferentemente do que acontecia, tudo ocorre como se essas camadas estivessem mescladas, sobrepostas, interpermeadas, é uma outra palavra que se usa aqui, né, e interdependências, conexões de curto e de longo alcance, que não podem mais ser separadas umas das outras. Ou seja, basicamente o texto diz que antigamente você conseguiria, por exemplo, distinguir numa hierarquia urbana algo como a importância de grandes metrópoles, de grandes cidades, que faziam com que as cidades menores estivessem diretamente subordinadas, e em função das limitações de época, basicamente, se você precisasse de algumas coisas, você necessariamente teria que ir para cidades maiores. Isso como um exemplo. E que hoje, em função de processos como a própria globalização, né, e, claro, a atual fase do capitalismo, isso faz com que essas interdependências tenham se tornado cada vez menores. Claro, existem as barreiras, mas elas se processam de outras formas. Por exemplo, em relação aos recursos, ao dinheiro. Aliás, essas coisas nós trabalhamos bastante, não só no módulo de urbanização, tratando especificamente de hierarquia urbana, mas também no módulo de capitalismo e globalização, no qual nós falamos justamente sobre essa presença de fluxos de informação, de comunicações, presenciada pelas tecnologias de informação e comunicação, também pelos fluxos de pessoas, de produtos, de serviços. Então, de uma certa maneira, não havendo limitações como as limitações financeiras que nos impõem muitas barreiras, basicamente você pode ser um cidadão do mundo estando em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, ou em Quixeramobim, ou em Tefé, ou em Ponta Grossa, não importa. Por quê? Os benefícios, entre aspas, da globalização, eles se dão na medida em que você passa, por exemplo, a ter acesso a uma série de produtos, de serviços, de informações que em outras épocas se tornavam praticamente inviáveis, dadas questões como a distância, a disponibilidade de recursos, o acesso aos centros de decisão. E é claro que a etapa atual da globalização, ela, vamos dizer, ela relativiza um pouco isso. De modo que você pode ser, por exemplo, instantaneamente informado sobre algo, independente do lugar onde você esteja, claro, precisando apenas ter um recurso de comunicação como exemplo, e também questões até ligadas, por exemplo, a hábitos de consumo, acesso a produtos,
bastando que, por exemplo, você tenha recursos para isso. Então é claro que a globalização, ela, vamos dizer, ela tem uma noção, como já diria o Marshall McLuhan, né, de criar uma aldeia global na qual essas fronteiras elas vão aos poucos se desfazendo. Então é claro que nesse sentido, quando falamos de maior complexidade dos espaços urbanos ressaltadas no texto, podemos explicar isso principalmente pela articulação de redes de multiescalares ou de diferentes escalas. Por quê? Nós estamos lidando às vezes com coisas em escala global, mas que estão entremeadas por coisas na escala local. Ou seja, quando você, por exemplo, consome uma notícia qualquer a respeito de um acontecimento que vai ocorrer em outro país muito distante, mesmo você estando numa escala local, você está de uma certa maneira absorvendo as influências de uma escala mais global. Da mesma maneira que em relação a hábitos de consumo, acesso a produtos, a serviços e assim por diante. Tudo possibilitado, entre outros fatores, pela atual fase do capitalismo relacionado ao liberalismo econômico, também associado às tecnologias de informação e comunicação e também aos transportes, por exemplo, porque tudo isso, de uma certa maneira, reduz essa noção de distância que nós tínhamos, por exemplo, há 80, 100, 150 anos atrás, ou seja, estamos falando de um momento no qual essas noções são muito diferentes de um passado até não muito distante, tá certo? Então, com isso, essa articulação de redes multiscalares ajuda a gente a responder o exercício de maneira adequada. Essa questão começa com um trecho de um texto que diz o seguinte, que a situação demográfica de Israel é muito particular porque, desde 1967, a esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer da Cisjordânia, um dos territórios pretendidos por Israel, e da faixa de Gaza, um dos alvos da crise Israel e Palestina desde pelo menos 1947, argumentando a partir de uma lógica demográfica, e aí uma lógica que eles chamam de inexorável, porque devido à taxa de nascimento árabe no lado palestino, no caso, e da Cisjordânia ser muito mais elevada, esta anexação dos territórios da Palestina por parte de Israel, sendo formal ou informalmente na surdina, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar, entre o Rio Jordão e o mar. Ou seja, por mais que Israel tente ocupar legal ou ilegalmente estas áreas, criando assentamentos, criando colônias judaicas no meio das áreas palestinas, se a taxa demográfica dos nascimentos de árabes continuar num ritmo elevado, qual é a tendência? Em pouco tempo haver muito mais árabes, uma maioria árabe que poderia, digamos, sufocar, cercar estas minorias israelenses, porque até em função de Israel ser considerada uma nação de primeiro mundo ou com alto nível de desenvolvimento humano, porque o IDH é muito elevado, as taxas de crescimento demográfico são bem menores. Né? Enquanto que nas áreas da Palestina, da Cisjordânia, que são áreas que realmente apresentam condições muito semelhantes a de outros países em desenvolvimento, tem taxas de crescimento demográfico mais elevadas. Então é claro que isso ainda gera mais, digamos, mais pólvora para aquele caldeirão, que é o conflito regional entre Israel e a Palestina, que se desenrola desde 47, né? E claro, criando uma situação que cada vez mais vai injustificando, de uma certa maneira, a permanência da Palestina ou dos territórios sob tentativa de controle israelense na parte da Cisjordânia, né, como áreas que continuem a ser aí pretendidas por Israel, arrastando ainda mais a já penosa situação desse conflito, né, muito para além das questões das milícias, dos grupos políticos organizados, penalizam a população comum dos territórios que estão sob essas áreas conflituosas. Aliás, isso a gente trabalha bastante no nosso módulo de Israel e Palestina, onde falamos desde a contextualização histórica até crises como a de 1967, né, a Guerra dos 6 Dias, o que aconteceu logo depois de 47 e assim por diante. Mas o fato é que a preocupação apresentada nesse texto revela um aspecto da condução política desse Estado identificado sob a busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional. Ou seja, uma busca por tentar fazer com que uma certa etnia, no caso a etnia árabe, possa ser, digamos, predominante. Né? Por mais que Israel tente ocupar territórios para justificar a sua posse, esta posse ela acaba se tornando de uma certa maneira, sob um certo ponto de vista, frágil. Por quê? Porque serão minorias que vão tentar ocupar esses territórios diante de uma maioria árabe que vem crescendo a números cada vez maiores. Claro, criando uma pressão social, né, porque
Casos como o da faixa de Gaza são verdadeiras áreas de confinamento, porque a população palestina, por exemplo, na faixa de Gaza, fica isolada, cercada pelos territórios israelenses, né, e sem comunicação com o exterior, de uma certa maneira. Então, claro que isso acaba criando uma situação que acaba, digamos, tornando ainda mais penosa essa situação conflituosa e na qual não se chega a uma solução, né? Algumas tentativas já aconteceram, mas o fato é que não há uma solução, pelo menos no curto e médio prazo, em função de uma série de problemas, como, por exemplo, a atuação de grupos políticos, tanto do lado israelense como do lado palestino, que, sob certos aspectos, não conseguem buscar uma solução de negociação, né, tendo em vista aí um conflito talvez não armado. Mas isso a gente trabalha bastante no nosso módulo de Israel e Palestina, tá certo? Com isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a resolução dessa questão. Claro que é uma questão complexa, então vocês precisariam também aí ter algumas noções a respeito disso, mas por hora é isso que nós temos aqui, tá certo? Questão que, aliás, começa com uma imagem. Vamos olhar aí esta imagem, eu quero imagens. Uma imagem sobre a trajetória de ciclones tropicais. Então, na verdade, nós estamos vendo o deslocamento de massas de ar, principalmente na direção do Equador. Porque, de uma certa forma, o Equador é a região que corresponde às áreas com a maior concentração de energia solar, é a região do planeta que recebe mais luminosidade solar, e, além disso, em função da circulação das grandes células de circulação atmosférica do planeta, há uma tendência de as correntes de ar ascenderem das regiões próximas aos trópicos de Câncer ou Capricórnio em direção à zona equatorial, ou seja, de áreas nas quais o ar costuma ser mais frio e aos poucos vai se aquecendo até chegar à região equatorial e depois esse fluxo se redistribui. Claro que em direções e sentidos diferentes, dependendo do hemisfério no qual você estiver. Aliás, se vocês olharem a imagem novamente, vocês vão perceber que, por exemplo, no hemisfério norte, há uma tendência desses ciclones, dessa trajetória dos ciclones, assumirem uma direção no sentido horário, em direção ao Equador, né, enquanto no hemisfério sul assumem um sentido anti-horário, né, dependendo aí das condições atmosféricas, é claro. E aí, o que se pergunta nessa questão é qual a característica do meio físico é uma condição considerada necessária para que essa distribuição espacial do fenômeno representado aconteça. Basicamente, se você tiver o quê? Uma pressão atmosférica com diferença acentuada. Por quê? O que faz o ar se movimentar? Porque o ar ele é um fluido, então, portanto, ele está submetido a elementos como a chamada lei dos gases, que vocês já devem ter visto em física, e que interferem em fatores como pressão, volume e temperatura. E associado ao fator temperatura, eu acabei de falar sobre a presença da luz solar levando mais energia para a região do Equador, e aliás, isso explica porque as regiões equatoriais e tropicais, entre o Equador e os trópicos, são as áreas com as temperaturas médias mais altas do planeta, enquanto as áreas mais afastadas vão tendo temperaturas menores, em média, em relação, aliás, em direção aos polos, tanto o norte quanto o sul. Então, o ar ele tem uma tendência a se deslocar das áreas de menor pressão atmosférica, das áreas mais quentes, com ar mais quente, mais leve, com menor pressão, para as áreas mais frias, com ar mais denso, mais pesado, maior pressão. Esta pressão depois ela vai diminuindo conforme a luz solar vai incidindo, o ar vai se aquecendo e isso gera o quê? Uma convecção, isso gera um fluxo de ar. Né? Claro que aqui nós estamos lidando com grandes células de circulação de ar, que aliás é algo que nós falamos bastante nas aulas de atmosfera, existe uma aula específica sobre as células de circulação, como as células de Hadley, célula de Farrell, célula polar, e ali você olhando a aula você vai entender por que acontece essa circulação, por que existe uma interferência de efeitos como a força inercial de Coriolis, né, que faz, por exemplo, dependendo da região, as coisas circularem num sentido ou em outro, né, horário ou anti-horário, e assim por diante, tá certo? Mas a pressão atmosférica é o principal fator nesse caso, tá certo? Essa questão começa trazendo para nós um gráfico, então vamos olhar este gráfico aí. Esse gráfico que está mostrando a participação percentual do extrativismo vegetal e da silvicultura no valor da produção primária florestal. Nossa, que nome grande, título enorme. Mas o que ele está mostrando para nós é uma informação relacionada à participação
da silvicultura e do extrativismo vegetal no setor primário da economia. Não sei se vocês lembram, setor primário que corresponde à agricultura, à pecuária e à silvicultura. Silvicultura tem a ver com o cultivo de espécies para a produção de madeira. Embora este nome silvicultura, lembrem para vocês, um certo personagem da mídia brasileira, não tem a ver com o senhor Abravanel, tem a ver com a produção florestal. E vocês vão perceber que no gráfico, enquanto a participação do extrativismo vegetal, que também faz parte do setor primário da economia, vai diminuindo ao longo dos anos, o reflorestamento vai tendo o aumento da sua importância. Isto porque o número de pessoas que vivem do extrativismo vegetal vai diminuindo. Então, quem são os extrativistas vegetais? São as pessoas que vão na floresta simplesmente sem plantar, sem precisar praticar técnicas de agricultura, por exemplo, né? Vão lá e extraem da floresta, extraem dos domínios naturais aquilo que essas pessoas precisam para sobreviver. Algo que, por exemplo, ainda existe, por exemplo, em relação aos seringueiros. Muitas pessoas, por exemplo, na região norte do Brasil, vivem do extrativismo do látex, né? Então, os seringueiros, por exemplo, vão lá, fazem cortes nas seringueiras para retirar aquele líquido que sai, que é o látex, para a produção de borracha, por exemplo. Então, uma atividade basicamente extrativista, né? E essa atividade extrativista vem perdendo importância em função aí de processos como a existência do reflorestamento, que permite com que eu utilize uma área qualquer para plantar em série, em sequência, uma série de árvores que vão ser utilizadas, por exemplo, para a produção de madeira, para a produção de papel e celulose. Então, por exemplo, em várias partes do Brasil é muito comum a presença de eucaliptos e pinos, que não são espécies nativas do Brasil. Por exemplo, os eucaliptos foram trazidos da Austrália no começo do século XX para serem usados aqui no Brasil, porque são árvores de crescimento rápido, né? Em comparação com outras espécies nativas da Mata Atlântica, da Amazônia, por exemplo. Um eucalipto pode levar até no máximo 3 anos para atingir um porte bastante grande, ao invés de espécies como, por exemplo, as castanheiras que estão espalhadas pela Amazônia, que podem levar décadas para atingirem, ou até séculos, para atingirem os seus 60, 50 metros de altura, né? Só que, em função desse processo mais rápido de crescimento, é claro que isso tem comercialmente um êxito maior. E é por isso que, pelo Brasil, se espalham as plantações de eucaliptos, aliás, que são várias espécies, de pinos, para esse uso comercial. E considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, esta variação das curvas do gráfico foi influenciada por qual processo? Principalmente porque as indústrias, as empresas começaram, ao invés de apenas irem na floresta, praticarem desmatamento, derrubarem as matas para extrair madeiras nobres, além de comercialmente inviável do ponto de vista da degradação ambiental, já não se torna mais sustentável esse tipo de modelo. Então é claro que nesse sentido, as plantações de reflorestamento, a chamada silvicultura, acabam ganhando muito mais importância, até porque começa a haver uma pressão social para que as pessoas, por exemplo, comprem produtos que sejam produtos a partir de madeira de reflorestamento, não de madeira, digamos, desmatada ilegalmente. Até porque existem leis ambientais cada vez mais restritivas em relação a isso. Então isso ajuda a explicar o porquê o extrativismo vegetal, que era algo que, por exemplo, comunidades tradicionais, madeireiros tradicionalmente faziam, simplesmente iam na floresta, retiravam a madeira e transformavam essa madeira em outros produtos, isso tem sido substituído pelo reflorestamento. E é por isso que setores como de papel e celulose, o setor de imóveis, até mesmo as carvoarias, tem substituído a madeira bruta extraída das florestas, dos domínios naturais brasileiros. Isso vem sendo substituído pelas plantações, pela silvicultura, pelo reflorestamento, tá certo? Então, com isso, acredito que vocês tenham conseguido compreender essa variação do gráfico. O exercício começa nos trazendo um trecho de um texto da revista da USP que fala o seguinte, que 2 biólogos lá na década de 90, Redford e Robinson, produziram um modelo chamado de modelo de produção sustentável, que previa quantos indivíduos de cada espécie que podiam ser caçados de forma sustentável. E aí eles usaram como base as taxas de reprodução dessas espécies que estavam sendo caçadas. Então havia o objetivo de não se caçar além do limite, para, por exemplo, não provocar a extinção das espécies. E aí depois, os seringueiros do Alto Juruá tinham um outro modelo diferente. Seringueiros, pessoas que vivem da extração do látex,
que é um líquido que sai dos seringais, fazem cortes nas árvores para esse látex sair, é um líquido que vai escorrendo, e aí eles usam isso para, por exemplo, produzir borracha. Então, são extrativistas, uma atividade de extrativismo vegetal. Tá? E no Alto Juruá, região do Amazonas, você tem realmente seringueiros que vivem dessa atividade. E aí eles diziam que tinha um modelo diferente, conforme o texto, que a caça dependia, na verdade, das chamadas áreas de refúgio. Então, ou seja, os seringueiros eles tinham uma percepção sobre esse problema de caçar em excesso ou não, de acordo com essas áreas de refúgio, né, em que ninguém caçava. Ou seja, você tinha as áreas de caça e, além das áreas de caça, algumas áreas que os seringueiros entendiam que era necessário respeitar, dar uma espécie de um tempo, um descanso para que essas áreas não fossem áreas de caça, até para que estas espécies pudessem se reproduzir, pudessem novamente crescer, de modo a não extinguir as espécies. Ou seja, é um outro entendimento sobre esse processo de caça e também sobre as taxas de reprodução. Ora, esse acabou sendo o modelo, que é um modelo que na biologia, nas geociências também, né, quando a gente fala de biogeografia, é chamado de fonte-ralo, proposto 10 anos após o primeiro. E aí fala das pessoas, inclusive o próprio Redford que está no texto. E no contexto da produção científica, aqui vai ter uma palavra-chave para resolver o exercício, a necessidade de reconstrução desse modelo, do modelo que os cientistas propuseram, ou seja, esse modelo proposto ele foi reconstruído por conta das observações lá do pessoal do Alto Juruá, dos seringueiros, conforme exposto no texto, determinado pelo quê? Por um confronto. Aqui é a palavra central, confronto. Que tipo de confronto? Um confronto entre a visão científica, que analisava, por exemplo, as taxas de reprodução das espécies para determinar se estava se caçando além do limite ou não, e a percepção experimentada dos seringueiros ao longo de gerações, muito provavelmente, que de observar, de ter os ciclos da natureza sendo observados o tempo todo, não necessariamente por um método científico, conseguiam ver se estavam caçando acima ou abaixo do limite, usando como técnica, por exemplo, respeitando estas áreas de refúgio ou áreas de amortecimento. Aliás, esse modelo acabou sendo muito depois utilizado quando a gente fala, por exemplo, na implantação de áreas de preservação ambiental, como áreas de preservação permanente, parques nacionais, porque ao redor dos parques, da delimitação dos parques, em que, por exemplo, você não pode caçar, você não pode pescar, o uso do solo e dos recursos naturais é muito restrito, você cria as chamadas zonas de amortecimento, que você dá algumas permissões, mas é como se você já desse alguns limites, né? Então eu teria, por exemplo, um parque nacional, por exemplo, onde existem várias restrições, não pode caçar, não pode pescar, justamente para preservar as condições, mas eu posso criar no entorno dessa área uma espécie de zona de amortecimento, né? Isso às vezes acaba sendo muito mais interessante do que, por exemplo, crio o parque e já do lado do parque eu tenho uma plantação, eu tenho uma cidade grande. Ou seja, quando você tem esse modelo aqui sem essa zona de amortecimento, obviamente alguns conflitos, por exemplo, entre a agricultura e a floresta, entre a cidade e a floresta, acabam ficando muito visíveis. E não é à toa que a gente tem, muito frequentemente, por exemplo, a ocorrência de doenças como a malária, como a febre amarela, pelo contato muito direto entre a cidade e a floresta, né? Problemas com recursos hídricos. Então, criaram-se estas zonas de amortecimento, por exemplo, como um mecanismo justamente para tentar aí, aos poucos, né, fazer uma transição, né? E é claro que os seringueiros, em função de uma outra percepção sobre a natureza, acabaram observando essa necessidade de áreas de refúgio que os cientistas não tinham observado. Ou seja, nós temos aí um confronto entre um padrão de preservação construído por experimentação dirigida, essa experimentação dirigida pelo olhar dos seringueiros, observando durante gerações a dinâmica da natureza, e esse confronto dessa visão da experimentação dirigida com o confronto da análise científica, né, baseada em hipóteses, em experimentos, em leis gerais ou teorias, fazendo parte do método científico, que aliás é algo que nós trabalhamos muito na aula introdutória do curso de visão geral. Então, dá uma olhadinha nessa aula introdutória do curso de geografia que vocês vão ver lá que nós falamos um pouco sobre método científico, que é algo que se trabalha não só na geografia, mas nas ciências de um modo geral.
né? Até porque nós também somos uma ciência, assim como as outras. Então, houve um confronto de visões, só que nesse confronto acabou se observando que a fase da experimentação, da prática, do empirismo, acabou sendo muito mais importante para se remodelar, inclusive, aquilo que os cientistas já tinham feito. Então, é um confronto, tá certo? Ok, então agora a gente tem aí, portanto, o exercício resolvido. Essa questão começa trazendo um pequeno trecho de texto que diz que a agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevâncias em todo o planeta. E que no caso do campo brasileiro, do espaço rural brasileiro, também acontece o mesmo, impulsionado, por exemplo, pela expansão da demanda de alimentos considerados mais saudáveis. O setor vai crescendo, portanto, a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado em relação às prioridades da política agrícola praticada aqui no Brasil. Ou seja, nós estamos vendo um texto no qual, de um lado, se fala do crescimento da importância de alimentos de origem orgânica, ou seja, alimentos no qual não só os próprios alimentos são considerados saudáveis por exemplo, serem livres de agrotóxicos e de produtos que são considerados formas artificiais de fazer a produtividade crescer, como, por exemplo, o uso de pesticidas, mas também do ponto de vista das técnicas de produção, porque a produção orgânica ela exige um outro tipo de postura na hora do plantio e da colheita. Então, por exemplo, ao invés de utilizar pesticidas para matar as pragas, eu vou precisar utilizar métodos considerados naturais que não agridam o meio ambiente. Da mesma forma que num sistema como esse, eu não vou conseguir admitir, por exemplo, uma prática de monocultura, usando grandes extensões de terra para plantar uma coisa só. Então, nesses casos, geralmente são comuns os chamados sistemas agroflorestais, algo que nós trabalhamos bastante, abordando esse tipo de questão no módulo de agropecuária. Por quê? Em sistemas agroflorestais, geralmente se utilizam cultivos consorciados. Por exemplo, em um pedaço do terreno eu vou plantar batata, no outro eu vou ter alguma hortaliça, no outro eu posso ter uma plantação de algum outro tubérculo, associado a isso eu posso criar abelhas, e junto com isso eu posso ter criação de gado leiteiro, uma parte do meu terreno pode ficar em pousio ou descanso, posso manter junto com tudo isso bosques com espécies nativas, preservando também as margens de algum rio ou riacho que corram na minha propriedade, tudo de maneira a manter não só uma produção considerada orgânica, mas também de maneira a manter uma conservação, um equilíbrio dos ecossistemas locais, de modo que a minha produção tem que levar isso em consideração. Então, esse é o tipo de coisa ligada à produção orgânica de alimentos. Então, é mais do que apenas a alimentação saudável, mas é uma mudança de postura na produção, né? E, claro, no cuidado que você deve ter para chegar a esse resultado. E aí se diz aqui, que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva, ou seja, a importância que esse sistema ainda não tem, como apresentado no texto. Então é claro que aquilo que o que mais se aproxima de um modelo de produção orgânica é justamente o subsídio aos cultivos de base familiar, ou seja, subsidiar os cultivos de base familiar ou os subsídios à agricultura familiar, que empregam mais pessoas porque utilizam menos técnicas que, por exemplo, permitem a automação do campo e, portanto, retiram empregos de uma certa maneira, né? E, claro, até porque você vai produzir mais de um gênero, eu dei um exemplo agora, mel, criação de gado leiteiro, tubérculos, hortaliças, alguma outra espécie, tudo isso em conjunto, até posso produzir madeiras, então tudo isso em conjunto é claro que vai necessitar uma mobilização maior, não só de cultivos, mas até mesmo de pessoas. Porque os cultivos de base familiar, nesse modo, nesse sistema, geralmente são feitos em pequenas e médias propriedades. Ou seja, algo que eu produzia antes numa grande propriedade, por exemplo, de monocultura, eu vou poder dividir isso em várias partes menores. Ou seja, teoricamente, muito mais famílias, muito mais pessoas vão poder participar da produção agrícola, gerando renda e fazendo com que os arranjos produtivos locais
desta região, né, sejam, por exemplo, capazes de absorver muito mais pessoas do que numa técnica de monocultura, do que numa técnica intensiva de grandes propriedades. Que, aliás, no Brasil é mais comum, né, que as grandes propriedades, de uma certa maneira, dominem a maior parte das políticas agropecuárias, até porque vocês sabem que existe, por exemplo, em Brasília, a chamada bancada ruralista, que geralmente vai defender esses grandes interesses, que são os interesses do agronegócio, que tem uma importância significativa para a economia brasileira, mas que, por um outro lado, trazem como consequências e perpetuam as nossas seculares disparidades sociais no campo. Então é claro que o incentivo à agricultura familiar seria uma das possíveis soluções para que nós reduzíssemos não só os problemas derivados da agricultura considerada comercial, de larga escala e que usa pesticidas, que usa insumos agrícolas em excesso, mas também até mesmo em relação às disparidades sociais no campo. Porque a agricultura familiar, em função da necessidade de absorver mais mão de obra, de necessitar de mais gente vivendo do campo para produzir, claro que absorvem mais mão de obra, geram mais renda, inclusive para as regiões onde estão, e fazem com que esses arranjos produtivos locais sejam verdadeiros vetores do desenvolvimento econômico dessas regiões nas quais, por exemplo, a agricultura está implantada, a agricultura orgânica no caso. Tá certo? Essa questão traz para nós dois textos. Um deles de um livro bastante conhecido, as pessoas até usam como meio motivacional, um livro chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que diz assim, que quando um exército atravessa montanhas, florestas, zonas de precipícios, desfiladeiros, enfim, várias dessas formas de relevo nos quais o deslocamento é difícil, então se diz que o terreno também é difícil de ser atravessado, de ser desbravado e que por isso em um terreno que é apertado e a sua saída é tortuosa, e mesmo que uma força inimiga seja pequena, ela pode vencer uma força inimiga muito maior se essa força maior não conhecer muito bem estas nuances, estas formas de relevo. A configuração espacial, natural, o meio físico, o meio biótico, por exemplo, destes locais. E o segundo texto traz aí já uma visão histórica, política sobre a Ásia, em relação aos eventos que levaram ao abate de Osama Bin Laden. Então o texto diz, o objetivo principal era encontrar e matar Osama Bin Laden. E onde ele se esconde, não podemos esquecer o quê? A dificuldade de ocupação no país. E aí se fala de um relevo montanhoso, cheio de cavernas, onde fica fácil para quem está acostumado, no caso Osama e sua turma, de se deslocar por este relevo, por esta topografia. Ou seja, existe uma relação muito forte entre as estratégias que envolvem conhecimento militar, que envolvem, por exemplo, situações como uma situação de guerra, e o conhecimento topográfico, o conhecimento natural, porque este conhecimento ele é, de uma certa maneira, uma arma que se pode utilizar para, por exemplo, derrotar um exército. E nesse sentido, o enunciado até fala que as situações apresentadas atestam, nos dão um atestado desta importância de uma relação entre a topografia, ou seja, uma das áreas das geociências que estudam as formas de relevo e os seus processos de formação e configuração, e também o domínio cognitivo da configuração espacial, ou seja, quando você tem um conhecimento, uma cognição sobre a configuração do espaço. Então, por exemplo, se um exército, embora seja pequeno, conhece muito bem, digamos, as áreas montanhosas da Ásia Central, sejam elas do Tibete, do Himalaia, do Pamir e assim por diante, pode ser possível que este exército reduzido, por exemplo, consiga vencer exércitos muito maiores, porque conhecem muito bem os terrenos, as suas formações, podem criar armadilhas, emboscadas e assim por diante. E deste modo vencer o inimigo. Então, por exemplo, aqui neste caso estamos falando de um domínio sobre a configuração do espaço, né, e uma relação com a topografia. Algo que nós trabalhamos bastante, não só no módulo de geosfera, no qual nós estudamos as formas de relevo existentes, mas também na cartografia, porque a cartografia também é, de uma certa maneira, uma estratégia ou um conjunto de estratégias para que você conheça um dado espaço. Tá certo? Esta questão, ela traz um pequeno texto, um textinho, que diz o seguinte: os países industriais adotaram uma concepção diferente de relações familiares e do lugar da fecundidade
na vida familiar e social, ou seja, a preocupação de garantir uma transmissão das vantagens econômicas que foram aparecendo, econômicas e sociais, adquiridas tem como resultado uma ação voluntária, e aí aparece a expressão chave para resolver a questão, que é limitação do número de nascimentos. Ou seja, esse que foi um texto tirado de um livro chamado Panorama do Mundo Atual, que é de 1968, fala um pouco da situação dos países industriais, principalmente por conta das transformações que foram acontecendo ao longo do século XX. Esses países industriais começaram a se desenvolver e ver junto com esse desenvolvimento melhorias no âmbito da família, melhorias no âmbito dos padrões de vida, né? E, claro, transformações decorrentes dessas mudanças no mundo do trabalho. Ou seja, se em um primeiro momento nós percebemos uma família numerosa no qual o chefe de família, o homem no caso, acaba saindo para ir trabalhar para ganhar o próprio sustento e o sustento dos familiares, enquanto que a mulher tinha o trabalho de ser uma dona de casa que cuidaria da família, das tarefas domésticas, ser a pessoa do lar, ao longo do século XX, em função de conquistas como a emancipação feminina, como a participação da mulher no mercado de trabalho, como as mudanças que vão acontecendo também em relação aos ambientes urbanos, é claro que nesse sentido, manter uma dinâmica de vida como a que existia no século XVIII, no século XIX, ou um modo de vida mais tipicamente rural, torna-se inviável. Portanto, não é mais possível que as famílias se planejem para ter 8, 10, 12 filhos, sendo que nós estamos falando agora de uma dinâmica de vida na qual há uma necessidade crescente pela busca por trabalho cada vez mais longe de casa, com uma dinâmica cada vez mais corrida e, claro, com a participação, por exemplo, das mulheres, né, que já não vão mais poder ficar cuidando dos filhos, assumindo aquela tarefa de dona de casa, né, já que as mudanças estão acontecendo ao longo do século XX, isso vai ter uma série de impactos, como, por exemplo, a redução do número de filhos por casal, que é um processo importante e que tem muito a ver com algo que nós comentamos muito nas aulas do módulo de população, que tem a ver com as chamadas pirâmides demográficas, nas quais estas pirâmides, que são gráficos que trazem a distribuição da população segundo grupos de idade e sexo masculino e feminino, mostram, por exemplo, se existem mais crianças e menos idosos, quando, por exemplo, uma pirâmide típica está na sua primeira fase, muito típica de países menos desenvolvidos, se está, por exemplo, numa situação igual à do Brasil atual, que é uma situação na qual a maior parte da população, a parte mais grossa da pirâmide, não é a base, e sim a parte onde estão os jovens adultos. E depois você tem uma outra etapa, que é uma etapa que o Brasil deve atingir, por exemplo, por volta de 2030, que é quando a transição demográfica se completa e os países vão ter uma fase considerada mais madura. Por quê? A maior parte da população estará com idade mais avançada. Ou seja, estas pirâmides mostram diferentes momentos do crescimento da evolução demográfica de uma população qualquer, de um país, de uma região qualquer. E nesse sentido, o enunciado diz que em meados do século XX, o fenômeno que foi descrito no texto, ele contribuiu para um processo, no caso europeu, então estamos falando de Europa, um processo de conclusão da transição demográfica. Isto porque essa concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade, como diz o texto, era também uma maneira de garantir as vantagens. Por isso que ele fala, preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais. Para garantir a transmissão dessas vantagens econômicas e sociais, obviamente que a estrutura das famílias teve que se modificar. Por exemplo, as mulheres passaram a trabalhar diferentemente de uma situação na qual só os homens estavam, entre aspas, aptos para o trabalho, em função das mudanças, por exemplo, mais gente vivendo em cidades do que no campo, com uma vida mais agitada, com uma vida mais corrida, não é mais possível ter 6, 7 filhos, então o planejamento familiar ele acaba tendo um papel importante. Além do que, a própria melhoria dos processos educacionais, culturais, também levam as famílias, de uma certa maneira, a se planejarem melhor antes, por exemplo, de fazerem mais rebentos, mais filhos. E é claro que tudo isso, nesse sentido, acaba contribuindo para que a Europa, associadamente à melhoria das condições de vida, que são medidas, por exemplo, através daquele indicador, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano,
esse índice de desenvolvimento humano, ao longo do século XX, coloca a maior parte dos países, por exemplo, da Europa Ocidental, numa posição privilegiada em relação ao resto do mundo. E países de alto padrão costumam ter indicadores de número de filhos por nascimento, taxas de fecundidade, bem menores do que no resto do mundo, que é o que acontece nos países desenvolvidos. Então, nesse sentido, acabou-se percebendo como resultado, ao longo do século XX, já no final do século XX, aquilo que se chamou aí uma conclusão da transição demográfica. Então, se a gente olhar as pirâmides etárias de países europeus atualmente, o que nós vamos perceber é que a maior parte dos países europeus mais desenvolvidos tem uma estrutura de pirâmide etária na qual a maior parte da população é de pessoas em idade mais avançada, o número de crianças é menor e mais do que isso. A quantidade de pessoas em idade bem mais avançada, a quantidade de idosos, por exemplo, ela é muito maior do que em outros países em desenvolvimento ou nos países subdesenvolvidos. Então, essas características levam a aquilo que o Brasil ainda vai passar, a Europa já passou, que é a conclusão da transição demográfica. Muitos, inclusive, países como Portugal, Itália, por exemplo, têm apresentado um crescimento negativo da população. Ou seja, a população está, de uma certa maneira, diminuindo um pouco. Tá certo? Essa questão, ela começa falando sobre uma pesquisa realizada por uma especialista em ecologia chamada Carolina Levis, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o famoso INPA, que faz muitas pesquisas na região amazônica para analisar meteorologia, as questões climatológicas, o comportamento dos solos, a evolução do próprio ecossistema ou dos ecossistemas amazônicos ao longo do tempo geológico e assim por diante. E até se fala um pouco aqui de uma publicação de uma revista famosíssima, que é a Science, né, que diz que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são mais dominantes. Ou seja, está falando de domesticação de plantas. Aliás, essa é uma palavra-chave. Domesticação de plantas na floresta. Dizendo que há mais ou menos 8.000 anos já havia por parte dos povos pré-colombianos fortes indícios de domesticação. Como se as pessoas que aqui viviam há milhares de anos já estivessem acostumadas ou estivessem desenvolvendo técnicas para domesticar algumas plantas. Primeiro, então, selecionando as plantas com características que poderiam ser úteis para as pessoas, claro, como para alimentação, para a produção de fibras, para tecidos, artesanato, etc. E, em um segundo momento, a propagação, ou seja, espalhar estas espécies da flora por diferentes áreas da Amazônia, no caso, o ambiente de vida dessas comunidades. E começaram a cultivá-las em pátios e em jardins por meio de um processo quase intuitivo. Ou seja, estamos falando aqui de espécies que, inclusive, alguns estudos também têm sido desenvolvidos aqui no Brasil, associando a presença de algumas espécies, como o babaçu, como o sisal, como o açaí, né, e a oiticica carnaúba, que são muito comuns, por exemplo, em partes da floresta amazônica, na Amazônia Oriental e também na chamada Mata dos Cocais, que é uma paisagem marcada por essas espécies que eu falei para vocês, que seriam fortes indícios de que intervenções antrópicas teriam espalhado estas concentrações, de modo que, por exemplo, as matas dos cocais pode não ser algo necessariamente natural, mas sim fruto de intervenções antrópicas. Então, por exemplo, uma paisagem cheia de oiticicas ou cheia de buritis, uns enfileirados próximos aos outros, podem não ser parte, por exemplo, de uma formação necessariamente natural, como, por exemplo, essa formação que eu falei para vocês, mas parte da mata dos cocais formada por essas intervenções antrópicas. Ou seja, isso vai fazer com que o olhar, que é o que o enunciado fala, né, que esse texto vai apresentar um novo olhar sobre a configuração desses trechos da floresta amazônica, de modo que a gente vai romper com uma ideia que é de ausência da ação do homem, da ação humana, da ação antrópica. Ou seja, as pessoas que aqui viviam podem ter interferido para fazer com que, em várias faixas dos domínios amazônicos e até da Mata dos Cocais, por exemplo, essa concentração de fileiras, de faixas, de buritis, de açaizais, de oiticicas e assim por diante, podem não ser uma coisa necessariamente natural, mas sim algo que aconteceu porque pessoas foram lá, espalharam sementes, plantaram e essas espécies acabaram fazendo parte desses ecossistemas que quebram um pouco essa ideia apenas da presença de processos naturais na evolução da floresta amazônica.
Aliás, isso a gente trabalha bastante no nosso módulo de biosfera, no qual nós falamos dos domínios morfoclimáticos, dos biomas brasileiros e dos processos que levam à formação desses diferentes conjuntos de ecossistemas que são os biomas brasileiros, ok? Essa questão que começa trazendo uma análise do que seria aquilo que nós chamamos de anamorfose. Na verdade, as anamorfoses fazem parte de um conjunto de técnicas para que você consiga representar espacialmente uma dada informação, só que de uma maneira diferente do que a gente vê nos mapas convencionais. O que os mapas convencionais costumam representar? Territórios de países, de estados, de municípios, etc. Todos eles usando basicamente um conceito de área, porque nós estamos, nesse caso, falando de representação do espaço conhecido, no caso, espaço terrestre. Mas eu posso criar outras formas de representação. Por exemplo, eu posso criar um mapa no qual o produto interno bruto, ou o PIB, a soma da riqueza de um país, de uma região, ela pode ser representada em um mapa. Ou seja, eu poderia pegar o PIB dos diferentes países do mundo e ao invés de usar o tamanho dos países de acordo com a área, eu usaria o tamanho dos países de acordo com o tamanho do PIB. Então isso vai fazer com que, por exemplo, alguns países fiquem um pouco maiores do que eles realmente são. Por exemplo, nesse caso, China e Estados Unidos teriam mais ou menos o mesmo tamanho, porque são as duas maiores economias do mundo. O Brasil num patamar um pouco menor, porque também é uma das maiores economias, e assim por diante. Ou então eu poderia pegar uma outra informação, como por exemplo, disponibilidade de água no mundo. Algumas nações do Oriente Médio, por exemplo, no mapa praticamente nem apareceriam. Por quê? O tamanho dos países, nesse caso, não é de acordo com a área territorial em quilômetros quadrados, mas sim de acordo com a quantidade de água. Então é por isso que esses mapas ficam um pouco diferentes. E se a gente olhar a questão dentre as alternativas, vocês vão perceber que o único que consegue representar a anamorfose de maneira mais adequada é aquele no qual, por exemplo, os Estados Unidos aparecem imensos, enquanto o Canadá e outros países da América Latina ficam bem menores, ok? Então, é uma maneira de você conseguir representar um dado espaço, ou um espaço terrestre, ou uma região, a partir não do conceito de área, mas de diferentes informações, o que vai fazer com que os mapas até, em muitos casos, fiquem com um formato, com um desenho bem diferente do habitual, do usual, porque aí não estamos mais falando de área, e sim de algum outro dado que foi usado para delimitar o tamanho das coisas, ok? Então, com isso, exercício resolvido. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado este momento de resolução e, claro, espero que vocês continuem nos acompanhando. Abraços a todas e a todos e nos vemos na próxima. Até mais!